Ele está entre os melhores advogados do país, segundo diversos rankings. E é certamente um dos que mais entende de direito digital. Vamos falar agora com Renato Opsi Blum, advogado e economista. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Sônia. Renato, vou começar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Em que pé que está? Bom, hoje, quase 5 anos após a sanção da primeira parte da nossa LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um momento muito importante. Daqui a pouco, nesse ano, ainda estamos aqui em 2024, nós teremos o início da aplicação das grandes multas, das grandes sanções previstas na lei, que podem chegar, Sônia, em até 2% do faturamento de uma empresa ou 50 milhões de reais por infração, envolvendo aí o tratamento, que é o termo que a lei usa para quase tudo que a gente pode fazer com dados pessoais, a lei chama de tratamento. Então, de dados confidenciais, né? Pessoais, podem não ser necessariamente confidenciais. Então, por exemplo, se eu obtenho um dado pessoal seu, o que é um dado pessoal? É algo que te identifica diretamente, então nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc. Isso te identifica direto. Ou dados que te identifiquem indiretamente. Por exemplo, qual é o seu time preferido, o que você gosta mais de comer, qual é o teu prato predileto, qual é a sua cor, enfim. Isso você consegue trazer elementos para te identificar a pessoa física. Então, quando eu uso esses dados, eu faço o tratamento dos dados, e se eu fizer esse tratamento fora das regras da lei, a lei dá 10 regras, eu posso ser sancionado, eu posso ser punido. E esse ano vai ser um ano das punições, como elas são pesadas, isso vai chacoalhar o mercado novamente. Agora, quando nós falamos hoje em dados pessoais, onde é que estão esses dados? Estão em quase todos os lugares, todos os negócios. Lembra, Sônia, quando muita gente falava, olha, o dado pessoal é o novo petróleo, né? Na verdade, não é nem petróleo, é muito mais que isso. E se a gente juntar a inteligência artificial hoje, que tem um lado bom e tem um lado mais perigoso, e tem um lado imprevisível também, nós vamos ter um grande desafio, que é como conseguir, de forma efetiva, com essa evolução tecnológica gigante, enorme, super acelerada, proteger efetivamente dados pessoais. Nós vamos precisar de uma inteligência artificial para regular a inteligência artificial? Quem vai dar ordem nessa bagunça? Aliás, ótima a sua definição. IA para regular IA. E uma definição feita por uma pessoa humana. Interessante essa conjunção. E veja como humano ainda espero que seja sempre necessário. Que seja útil. Espero que seja. Mas aí, Sônia, nós temos a resposta, e eu acredito muito nisso, que é na regulação, que é no direito, na organização disso. Então, se nós temos muita potência, diminuímos muito o tempo hoje ele pode ser muito bom, pode ser um adversário terrível. Então, os modelos de IA, de inteligência artificial, hoje, eles dobram de potência a cada mais ou menos 3 meses e meio. Isso é muito para nós humanos, a gente não consegue absorver. Então, quando a gente fala em proteção de dados, em segurança da informação, por exemplo, então, alguns cientistas dizem o seguinte, olha, nessa evolução toda vai ser mais fácil quebrar senha, mas, por outro lado, vai ser mais fácil também criar senhas mais complexas. Então, a briga de gato e rato. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o direito, cada vez mais, ele será protagonista. Nós teremos cada vez mais regras profundas, detalhadas, específicas para isso. Então, é proteção de dados, é segurança da informação, plataformas digitais, a própria questão das fake news. Mas, Renato, você punir quem quebra essas regras é uma coisa difícil. Primeiro, como é que você define quem quebrou? Quem é que vai definir? Olha que interessante, né? No direito a gente tem o princípio do contraditório, do devido processo legal, um termo técnico, mas na verdade é um equilíbrio que a gente tem. Então, a pergunta da Sônia, como é que a gente vai descobrir quem fez aquele ataque ou quem vazou aquele dado pessoal? Às vezes é muito difícil, muito complexo, custa muito dinheiro. E quando fica difícil identificar a pessoa em si, quem deu causa, a própria lei, o direito é bonito em função disso, ela diz, olha, quando ficar muito difícil, a responsabilidade é sua, você automaticamente é sua, a gente chama de responsabilidade objetiva, e se você quiser, você que vai descobrir e vai responsabilizar, processar quem fez aquilo efetivamente.
Por que o direito faz isso? Então tem essa dificuldade, a gente chama de hipossuficiência, mas ele faz isso para propiciar uma proteção maior e mais efetiva para a sociedade como um todo. Olha que interessante. Eu acredito na intenção, não tenho nenhuma dúvida sobre a intenção. Eu estou assim, questionando o mecanismo, esse mecanismo. Quem é que vai dar conta de uma coisa desse tamanho? Por exemplo, você acabou de me falar que os infratores vão sofrer multas, né? Vão sofrer. Na área da lei de proteção ao meio ambiente, no Código de Proteção à Floresta, quantas multas já foram dadas? 95% das multas não foram pagas. Então, olha que interessante. Eu vou fazer um contraponto aqui, né? Um contraponto saudável para provocar o nosso debate. Quando me perguntam, Renato, a lei, ela será eficaz? Então, para a inteligência artificial, para a proteção de dados e para outras vertentes? O que eu digo? Nenhuma lei será 100% eficaz, principalmente na tecnologia. Mas nós precisamos ter lei para que ela traga uma organização mínima. A questão do cinto de segurança. Eu adoro o exemplo do cinto de segurança. Então, pela lógica, é bom usar cinto porque ele vai me proteger. Todo mundo concorda com isso. Mas todo mundo concordava na época e usava o cinto? Não. Quando que as pessoas começaram a usar o cinto? Quando as sanções, quando veio a multa. A multa e você tem que pagar a multa. Quando dói no bolso, né, que é a tua segunda pergunta, quando dói no bolso, isso automaticamente empurra. Isso é saudável. Agora, uma coisa é você aplicar a multa. Outra coisa, você colocou aqui, é você conseguir executar a multa, efetivar a multa. Você pode falar, mas Renato, eu conheço vários casos, você até citou a questão ambiental aqui, que o sujeito vai no judiciário e contesta. Isso acontece, isso vai sempre acontecer. Não, mas isso é natural. Não tem jeito. Isso é natural. Então, em função da discussão que é saudável do direito. Agora, dessas contestações, né, qual que é aí o percentual de efetividade? O que deu certo? Então, maior parte, depois, né, dessas contestações, as multas foram pagas, né, elas foram executadas. E a maior parte, não a totalidade, acontece, só que demora um pouco mais. Quem que a LGPD pega? Né? Qualquer pessoa, física ou jurídica, só que a física tem que ter um interesse econômico, que trate dados pessoais de pessoas físicas que estejam pisando aqui, no Brasil. Né? Então, pode ser uma empresa chinesa que esteja tratando um dado online, não tem nem presença física, mas um dado online de uma pessoa que esteja aqui no Brasil, pode. A lei cobre isso. Agora, o efeito prático. Como é que eu vou aplicar uma multa em uma empresa chinesa que não tem representação no Brasil? É muito complicado, talvez quase que impossível, mas a lei cobre. A lei europeia é a mesma coisa. Eu respeito muito Yuval Harari, historiador, né? E, enfim, palestrante, ele é tudo. Eu ouvi uma frase dele que ele disse para The Economist que me preocupou muito. Em 5 anos, a humanidade vai perder o controle da sua própria história. E não vai ser por invasão de extraterrestres. Vai ser, por enquanto todo mundo se mata aqui no planeta, esses sistemas vão ficar tão fortes que eles que vão nos controlar. E aqui a gente está tentando pôr as coisas dentro de um quadradinho. Não pode isso, não pode aquilo, isso aqui vai acontecer, não. Você acha que existe alguém que consiga prever esse futuro? Sônia, olha, eu gosto muito do Harari, do Kai-Fu Lee também. Até recomendo a leitura. E a coisa mais difícil que tem hoje é você prever alguma coisa dentro de um prazo de 12 meses. Então, qualquer pessoa que coloque uma data, tem um grande amigo meu, cientista, que datou, deve estar hoje, daqui a 300 dias a gente vai ter já essa duplicação, uma certa perda de controle. Mas é praticamente impossível você prever. Eu gostaria de ter essas previsões também. Muita gente pergunta, Renato, o que você acha, etc. A única previsão que eu tenho certeza absoluta, que eu vou reforçar aqui, é que até pela imprevisibilidade é que nós teremos aí muita regulação, muitas regras e muitas sanções. Isso sim. Mas tem uma questão econômica interessante na parte da inteligência artificial.
se nós usarmos, por exemplo, uma das previsões, que até o Harari fala indiretamente, de que até 30%, vamos trazer para o Brasil, que tem um impacto menor, os países mais envolvidos vão ter um impacto maior, mas vamos usar 30% de substituição de empregos em um tempo curto. Esse tempo curto, lembra lá atrás que eu coloquei no começo do nosso bate-papo? É um tempo curto? O tempo hoje que ele é menor, tempo curto, então, vamos aos 5 anos do Harari. Em 5 anos a gente substitui 30% dos empregos. Dá tempo desses 30% de pessoas se requalificarem? Eu acho que não dá se isso acontecer. Então, se não der, qual a consequência disso? Nós vamos ter inflação. 30 milhões de pessoas, aproximadamente, sem poder fazer nada. E aí eu coloco... inflação. Então, mas aí, olha só. Da escassez. Tem 2 coisas. Primeiro, a parte da cabeça, psicológica. Se a pessoa fala, eu não posso fazer mais nada, eu vou ficar parado olhando, as pessoas vão enlouquecer. Esse aspecto psicológico é muito interessante. O professor de Chicago até publicou recentemente isso. Professor de Direito da Universidade de Chicago, o Boss, se não me engano. O segundo ponto, se 30% eu afasto do mercado, quem é que vai consumir? Quem é que vai cobrir aquele consumo dos 30%? A economia vai lá para embaixo. Então, eu tenho que achar um jeito de não ter essa substituição. Então, até acho que em algumas circunstâncias, com o direito, com a regulação e também com o comportamento, isso vai trazer um certo equilíbrio. Estou sendo otimista. Você aposta no equilíbrio. É isso? Estou tentando, se Deus quiser. Olha, eu rezo a Deus para que isso aconteça. O mundo não dá tantos sinais que estamos equilibrados, temos guerra aqui, guerra ali, morte ali, enfim. Mas talvez a sobrevivência nossa dependa desse equilíbrio. Me diz uma coisa, a inteligência artificial pode evoluir, como diz o Harari, a um ponto da gente perder controle, não só sobre a nossa história, mas, enfim, sobre o nosso funcionamento? Será que a máquina vai dominar efetivamente a gente? Eu não vejo a dominação em si dolosa, vai acontecer, não vai acontecer. Eu vejo de um outro lado, eu temo que nós, humanos, que a gente se acostume com essa situação e cada vez mais que nós fiquemos passivos. Então, nós vamos ser notícia... engessados, a minha sensação é essa, seremos engessados. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui justificar alguma coisa e me davam direito a 5 opções de respostas. Não era nenhuma daquelas 5. E se você não responde, você não vai para a segunda fase, né? Está engessado. O que fazer para não ocorrer esse engessamento? Isso para o direito já seria legal, porque o direito, a resposta seria a alternativa 6, né, que você não citou, que é o depende, né? Essa contestação que a gente tem que colocar. Quando eu falei em acomodação, vamos pegar, por exemplo, a curva do PISA, né, do exame do PISA. Então, desde 2012 ou 2014, ela vem caindo para crianças e adolescentes. Então, a parte de conteúdo, de contestação, de reflexo das crianças e adolescentes, esse índice ele vem diminuindo, porque as pessoas estão muito conectadas lendo coisas já preparadas. Então, você tem um aspecto direto na criatividade. Então, se a gente se acomodar porque a vai fazer para nós, isso é terrível. Novamente, a gente volta. Olha, vai ter que ter uma lei dizendo, tudo tem um limite. Esse limite tem que ser respeitado, senão nós vamos ter o desequilíbrio que você citou aqui. A gente não pode ter o desequilíbrio. Hoje o maior desafio é equilibrar no menor tempo. Para o nosso telespectador entender, como não deixar a inteligência artificial se sobrepor a gente? Pela lei, de novo. Eu falei aqui, mas né, muitas vezes eu estou forçando mesmo. Mas quem vai ser punido? A lei artificial? Não, aí nós temos uma coisa interessantíssima, chama autorregulação regulada. Sabe o que é isso? Até para o pessoal entender, né? A gente explicar que senão o Renato vem aqui e fala autorregulação. O que é isso? Se a gente tem esse gap de tempo muito rápido, de tecnologia evoluindo com muita força, quem é que conhece a tecnologia hoje? Quem desenvolve tecnologia. Então, por que não fazer com que quem desenvolve tecnologia já automaticamente sugerir formas de regulação? Claro que aí a autorregulação ela acaba sendo parcial e é natural. Dá para melhorar isso, ao invés de a gente fazer uma lei ordinária? Dá. Vamos chamar um segundo ente privado, neutro, e que vai regular aquela proposta da autorregulação. O CONAR é isso, pode ser, na área de publicidade. Pode ser, isso. O CONAR digital, vamos chamar assim, o CONAR de IA. Ele vem, faz uma depuração disso, fala, isso aqui é bom.
E aí o terceiro passo, isso aqui vai para uma autoridade que vai analisar tecnicamente, aí é o Estado, é o direito mesmo, e vai homologar isso. Então, isso a gente ganha tempo, ganha eficácia, ganha técnica e todo mundo fica contente e feliz, pelo menos entre aspas. É uma das soluções. Mas, como eu falei muito em direito aqui, tem um outro componente curioso. E que aí eu tenho que chamar aqui o físico Isaac Asimov, lá em 1950, quando ele criou as 3 leis da robótica, que hoje a gente fala em sistema, né? Hoje a gente vê muito filme, parece um androide, né? Um robô, etc. Na verdade, eu estou falando com um sistema. Mas por que tem que aparecer o tal do robô ali? Ah, porque parece o ser humano. Então, o ser humano vai continuar com o humano. Mas, enfim, ele diz o seguinte, ó... Tem toda a razão. O humano, ele tem que primeiro obedecer o ser humano, mas sem machucar o ser humano, ele tem que se autopreservar também. São essas 3 leis, desde que ele não descumpra as outras leis. A mais importante lei é proteger o ser humano, não pode machucar. Pega o filme 2001, Odisseia no Espaço, dá um pequeno spoilerzinho aqui. Então, os humanos estão numa nave, estão indo procurar ali um planeta, etc. E chega uma hora que o sistema, que é o HAL 9000, que é a máquina, o computador, a IA, o computador ele entende que os astronautas que estão ali podem segurar um pouco a missão e não chegar no final, que a missão tentava chegar no monolito, que dava origem à vida, alguma coisa assim. E aí o que o sistema resolve fazer? Resolve matar os astronautas. Mas como? Ele não tinha, na programação ele não tinha uma programação básica do Asimov proibindo a lesão ao ser humano? Tinha. Mas o que o sistema, através de outras programações, que é o que a gente chama de machine learning, junto com deep learning, com as redes neurais, esse é o risco, ele entendeu que, olha, se esses 7, 8 astronautas, enfim, 3, se eles querem inibir essa missão, que em tese é para salvar ou para melhorar a humanidade, eu tenho que matar 3 para salvar 1000, alguma coisa assim, né? Só que o que se questiona é, esta programação estava correta? Então, se o programador pode dar algum comando para impedir uma lesão, para o direito ele tem que fazer isso, senão ele vai ser negligente. Agora, até onde ele pode fazer isso? Porque pode haver essa dificuldade. Agora, Renato, no direito isso não é básico? Um aluno me perguntou isso, né? E citou até o livro O Caso dos Exploradores das Cavernas, que são exploradores que ficam presos numa caverna, não tem o que comer e aí vai sobrevivendo, eles tiram sorte, etc. Aí você não vou contar um spoiler, mas acaba tendo um certo canibalismo, vamos ilustrar um pouquinho aqui, e aí vem para o direito. Mas eu tenho o direito de matar uma pessoa para minha sobrevivência? E no direito penal, principalmente, a gente tem uma figura que chama estado de necessidade, que podemos até agora, né, batizar estado de necessidade digital. É quando não tem outro jeito. Um exemplo clássico é assim, está pegando fogo na tua casa. O bombeiro chega, vem com o machado e quebra a tua janela. Seria um crime de dano, ele quebrou alguma coisa sua, mas ele quebrou a sua janela por quê? Qual que era o objetivo do bombeiro? Era salvar as pessoas que estão na tua casa, ou que estão nos outros andares, ou seja, onde for, e diminuir o tamanho do prejuízo. Esse dilema, que é ético e que está da essência do direito, é que eu tenho dúvidas de como ele será programado, se é que ele pode ser programado. E no mundo da IA, em que você tem a generativa, você tem o treinamento e o próprio sistema, entre aspas, aprende com a sua própria programação, você não tem a previsibilidade do que vai acontecer. Que é como a gente começou a conversa. E quando a gente não pode prever o que vai acontecer, e pode acontecer de tudo, do melhor até o pior, o que você pode fazer para evitar aquilo? Você tem que dizer, olha, isso aqui vai até certo ponto. Se eu for fazer isso e tiver algo imprevisível que pode prejudicar, lei do Asimov, eu vou ter que testar antes, eu vou ter que confirmar antes. De novo, você está evocando o equilíbrio. Obrigado, Sônia. E olha, Sônia, olha que interessante. Se a gente tem que trazer esse teste, quem que vai testar? A máquina testa a máquina ou aí será que volta o ser humano para testar a máquina? Eu acho que volta o ser humano. Então, eu acho que nós teremos essa conjunção cada vez mais prestigiada. O ser humano vai usar a programação vai também ajudar bastante a gente com certos limites. Tem uma amiga nossa, amiga minha, não sei se é tua amiga, mas é a Marta Gabriel, ela escreveu um livro, Eu, Você e os Robôs, um guia para você não ser substituído pelos robôs. Ela fala do cibridismo, eu acho que talvez isso aconteça. O que é o cibridismo? É a conexão do homem com o sistema, com a máquina. Então, a gente vai ter a parte humana e a parte máquina, que a gente já tem. Por exemplo, eu estou aqui com o meu Whoop, né? Esse aqui marca meu sono, por exemplo. Que somos nós sem um celular hoje. É a mesma coisa, né? E a gente já tem isso.
Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu assisti um filme chamado O Homem de 6 milhões de dólares, com o Lee Majors, né? Ele era biônico, o homem biônico tinha a mulher biônica. Então ele perdeu um dos braços, era biônico, ele tinha uma força enorme, etc. E tal. Era uma forma do hibridismo. Estou só trazendo isso para ilustrar, porque eu acho que vai haver essa conexão biológica versus sistêmica com esses limites. Aí sim eu acho que isso vai ser positivo. Muito interessante, Renato. Não quero deixar de, enfim, terminar o programa sem a gente falar sobre você. Como você começou sua carreira, como você escolheu esse caminho que você trilha e a partir de quando você começou a apostar no equilíbrio dos humanos. Eu comecei fazendo engenharia, né? Eu fiz um teste vocacional e deu direito em último engenharia primeiro. Hoje eu sou advogado e economista. Não terminei Exatamente, engenharia. mas você tem um raciocínio... Mas eu adorava a programação na engenharia, adorava. Acabei indo, né, para economia e direito e comecei estagiando e cuidando de uma empresa de tecnologia. Depois eu prestei um concurso público e tive aí a bênção de trabalhar com o Luiz Flávio Gomes, saudoso Luiz Flávio Gomes, juiz criminal fantástico, que adorava tecnologia. Ele fez, Sônia, a primeira coleta de um depoimento de um preso, na época, no Carandiru. Ele falava, nós temos que fazer isso para inaugurar, depois o tribunal vai anular, mas a gente tem que começar. Hoje, muitos atos processuais são feitos de forma digital, de forma remota, etc. Isso evoluiu. Comecei a namorar minha esposa Roberta, que eu amo demais, e aí eu vejo um artigo do meu sogro... Advogada também? Não, economista. Economista. Um artigo do meu sogro, que infelizmente também já nos deixou, muito inteligente, eu até brinco, falei, ele era muito mais que enfim, Zé Roberto, que Deus o tenha. Mas ele escreveu um artigo, ele foi até deputado federal, em 77 ele fez a primeira lei de privacidade no Brasil, claro que não foi para frente por questão do tempo. Mas ele escreveu um artigo na época sobre quem iria pagar os problemas do bug do milênio, aquele problema da programação que só tinha duas Todo mundo duas se caras, escondeu na virada do milênio debaixo da cama, quase. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, realmente é uma questão jurídica aqui muito forte, isso me chamou a atenção, comecei a estudar isso, escrevi livros, entrei com a primeira ação judicial do Brasil disso, a internet começou a vir e houve uma conexão de tecnologia, computação, internet, a gente volta no termo computação hoje de enfim, e realmente o mundo se conectou. E aí a coisa começou a crescer, o escritório começou a tomar forma, robustez, eu sempre gostei muito de dar aula, de fazer palestra, de conversar, isso ajuda bastante. E aí, graças a Deus, a gente chegou nesse momento onde eu hoje lidero um escritório que tem 200 pessoas, em média, dedicadas a direito digital, inteligência artificial e proteção de dados e com todos esses gigantes desafios que a gente discute aqui. Queria te perguntar sobre a lei que está aí. Com que você não concorda? Ou, melhor, o que mais essa lei poderia ter que não tem e poderia ter sido aprovado? Existem questões técnicas de tecnologia que nós temos que evitar ao máximo colocar na lei, engessada na lei ordinária, porque senão fica obsoleto. Então, a gente tem que ter cada vez mais leis de princípios e depois alguém que possa implementar, vamos chamar assim, bem entre aspas, leizinhas menores, que são os atos administrativos, que a gente chama do direito. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode regular do dia para a noite, baixar os seus atos administrativos e fazer esse papel de legislador, para a gente não ter essa obsolescência. Então, primeira questão, as leis têm que ser cada vez mais genéricas, principiológicas, etc. Vamos ter que ter sempre alguém regulando isso também. E acho que cada vez mais, quando for o caso de leis mesmo, ordinárias, vamos ter que ter deputados, parlamentares, senadores dedicados a esses assuntos. Mesma coisa o judiciário, o juiz 24/7 só para questões digitais, conectado com plataformas, já emitindo as suas ordens em tempo real, para evitar a propagação de fake news, ou de invasões, ou de vírus, ou de ataques, etc. Isso vai ser uma evolução efetiva do direito, é o direito também se integrando aí à parte da tecnologia. Então, a gente fala hoje do processo eletrônico, que é muito bom, todo mundo tem acesso, das próprias ferramentas que a gente tem de jurimetria. Outro dia, se a gente tiver um minutinho aqui, olha que interessante, me perguntaram, Renato, hoje com a jurimetria você consegue meio que prever como aquele juiz vai julgar aquele caso, porque você analisa tudo que ele julgou, você tem uma tendência, ou mesmo um tribunal, uma câmara, etc. Eu falei, sim, só que o direito nem sempre é o mesmo caso, nem sempre é a mesma questão. E nem o juiz acordou aquele mesmo dia
com a mesma disposição e o pensamento. Se você usa esse registro, olha, eu sei que você julga dessa forma 70% dos casos, só que o meu caso tem um ingrediente diferente. Você não vai poder julgar dessa forma, senão você vai ser um robô. Olha o contraponto, que interessante. Esse é interessante. Você faz isso na sua... Sim, no exercício? Isso faz parte da nossa atividade de advogado, até dentro... talvez seja o exemplo, né, típico, trazer a tecnologia que já traz uma predição e você contestar essa predição porque o direito não é exato. E questionar aquele que vai julgar. Você não pode ser exato aqui porque mudou a casuística, né? Olha, é complicado, mas a justiça é o melhor que nós temos para regular os seres humanos, enfim, atos criminosos, etc. Há alguns anos atrás, eu peguei um avião, fui para Brasília e jantei com um ministro do Supremo. No dia seguinte, eu publiquei no online essa notícia que ele havia me dado. Por acaso, na volta, eu voltei com outro ministro do Supremo e sentou-se ao meu lado. Eu perguntei, o senhor achou correto? Achou correta a decisão? Ele falou assim, podia ter decidido o contrário. Isso nunca saiu da minha cabeça. A interpretação é é vital. E para a sobrevivência do ser humano, nós precisamos de equilíbrio. Acho que é essa a nossa mensagem daqui para frente. E olha que interessante, me lembrei, porque eu sou filho de juiz, de magistrado. E eu muitas vezes questionava, pai, você sempre julga igual? Eu falo, não, cada caso é um caso diferente do outro. E essa é uma das questões que a inteligência artificial não resolve. Mas se eu puder deixar algumas dicas, até de segurança da informação, cada vez mais nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente recebe, com aquilo que nós acessamos, com as fake news, com os ataques, né, com as fraudes. Então, quando me perguntam, Renato, me dá uma dica geral. Vamos usar a tecnologia com muita precaução. Tem que desconfiar? Tem que desconfiar, mas acima de tudo, além dessa desconfiança sadia, vamos sempre confirmar e reconfirmar da forma mais humana possível. Sônia, foi uma alegria, um prazer estar aqui contigo. Sou teu fã. Prazer é todo meu. Parabéns pelo teu trabalho, uma alegria, uma honra estar aqui. Namastê, obrigada. Fica com Deus. O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui na Band News.